Isso aí, Planeta Azul. Diegão lá na... Diego, manda um alô. Muito legal essa cena, hein? Ó. Olha. Ai, meu Deus do céu. Porque, tipo, se for parar pra pensar, é muita coisa pra falar, tem muita coisa pra arrumar, tem... E é isso aí, cara. Força na peruca. E você, tudo bem? Bora. Para começar, a gente queria saber de vocês como foi chegar de volta na prefeitura, pegar como pegou, a situação que vocês chegaram e encontraram nessa retomada de trabalho. O trabalho é retomado, encontramos algumas situações diferentes do que tínhamos deixado, né, naquele momento que nós deixamos a prefeitura em 6 de setembro, retomamos na noite de 6 de dezembro e algumas coisas estavam fora do lugar, como eu diria, do que nós tínhamos planejado, né, do que nós tínhamos previsto. Cada um tem o seu jeito de administrar, do nosso jeito nós encontramos sim algumas coisas, vamos dizer, como diz uma música, um pouco fora do lugar de como nós entendemos, mas com o trabalho a gente retoma tudo isso e recupera tudo isso. E com o Adal, o que é Adal? Cara, eu vou falar a verdade pra você, eu fiquei contente, bro. Fiquei contente porque pelo menos boa intenção a gente tem, né, bro? Isso que é importante. A importante. gente gosta de Biúna de coração, então eu agradeci a Deus assim de me dar a oportunidade de poder fazer o bem pela minha cidade, né? Lógico, as dificuldades são muito grandes, né? Muitos problemas, né? Situação de estrada, hospital é todo dia, toda hora. Mas eu acho que com boa intenção, com honestidade, a gente vai conseguir. Se a gente conseguir ao final do mandato diminuir o número de reclamações, né? Verdade. Nós já ficaremos contentes. É porque é sinal que fizemos alguma coisa. Mas a gente quer dizer para as pessoas que o desejo nosso é realmente de fazer em prol da população. Por mais que tentem falar que a gente é incapaz, que a gente não tem experiência, que a gente é aquilo, que a gente... mas a gente não deve ficar muito se preocupando com isso, não. Crítica a gente vai ter o tempo inteiro, né? É verdade. Agora, vindo para um tema que a gente está num lugar aqui novo, um parque bacana, que já desfrutamos um pouquinho, né, bro? Meio ambiente. O tema de meio ambiente, como vai ser tratado nesse novo ano que se retoma? Sim. Nós colocamos na Secretaria do Meio Ambiente um técnico, né, que é o engenheiro ambiental, o Fernando, que todos conhecem, o Fernando Rosa. E é uma pessoa que realmente também se preocupa, né, com essa causa e que tem trabalhado já há muito tempo buscando resolver essa questão, né, dos problemas que aparecem em relação ao meio ambiente. Então, assim, nós temos certeza que o trabalho será bem desenvolvido. Inclusive, o Fernando tem desenvolvido projetos, né, que o município será contemplado este ano com projetos na área ambiental, que foram desenvolvidos por ele, e também vamos atuar mais fortemente na fiscalização para conter essas situações de desmatamento que tem acontecido em vários pontos do município. É um bom tema. Sim. Desmatamento. Desmatamento. Professor, a gente sabe que ocorreu aquele desmatamento, ainda tem muita coisa para acontecer. Sim. Só que a gente sabe que Ibiúna é uma cidade onde a agricultura também é muito forte e demanda muita agricultura, muita terra. Ok. Só que eles também desmatam, né, professor? Como que o senhor vê essa relação aí das empresas estarem cada vez mais fortes, desmatando para plantar, mas estão desmatando? Sim, claro que o que aconteceu naquela situação do quilômetro 67... ali foi algo que, vamos dizer assim, que se desmatou com uma autorização que veio de dentro da prefeitura, uma situação assim absurda. Foi um susto, professor, quando ficaram sabendo disso, quando... Sim, que a população... nós ficamos indignados, assim como todos vocês ficaram, né? Agora, claro, isso aí vai ser apurado, o Ministério Público está atuando sobre isso, nós também não tínhamos nem muita informação sobre isso, nós tivemos que juntar isso. A nossa parte nós fizemos, que foi embargar a área e impedir qualquer ação a partir daquele momento. Agora, voltando ao tema,
Qualquer agricultor que queira desmatar hoje, ele precisa solicitar autorização, entendeu? Então eu creio assim que a preocupação nossa não é o agricultor, né? A preocupação foi essa situação, né, de loteamentos irregulares, e isto sim que tem acontecido e que tem e que exige da prefeitura uma ação mais forte, né? Então, recentemente, na semana passada, já foram 2 locais que houve embargo mais uma vez, né? Um aqui na Cachoeira e o outro lá na estrada da Vargem do Sol. Inclusive em frente aqui o parque, aquela casa com aquele outro terreno ali foi embargado. Eles estavam grilando a terra, loteando por 1.000 metros, e INCRA só pode lotear 30 mil. Então, Um terreno que não era nem deles. E quem fez isso foi o meio ambiente. Então eu tenho certeza que o pessoal do meio ambiente vai ficar muito firme nisso. E ao longo do nosso mandato, nós queremos desenvolver também a Guarda Civil Ambiental. E essa Guarda Civil Ambiental, ela vai ajudar a Secretaria do Meio Ambiente nessas ações. Porque de agora em diante, por mais que todos nós que temos sensibilidade, eu diria, né, como ser humano, nos preocupamos com a natureza, há muita gente que quer tirar da natureza, vê a natureza com uma visão muito capitalista, né? E essa visão capitalista do lucro, do que eu posso fazer, obter vantagem com ela, também aumenta, né? Então, nós temos que aumentar a nossa ação. A realidade, se deixar, daqui uns dias nós somos A, B, C, D, nós vamos chegar no I, né? Da Grande São Paulo, não é? Os guardas já fizeram o curso, né, Eduardo? Sim, os nossos guardas já estão capacitados. Já estão capacitados. Estão capacitados para isso. isso. Logo que a gente saiu, eles fizeram. Na primeira etapa, vamos chamar nosso governo de primeira etapa, na primeira etapa isso já foi feito. Agora nós precisamos aumentar o efetivo, né, da Guarda Civil e vamos começar a implementar essas ações. Interessante. Tá? Essa área que a gente está, eu queria que você explicasse um pouquinho dessa área aqui. Na realidade, já fazem uns 6 anos já, Danilo, que a gente vem conversando com o proprietário dessa área, que é o mesmo proprietário da área do escritório. Sim, sim. E o que seria? Já que ele quer fazer aquele investimento do loteamento, Marina Golf Clube, que ele deixe uma área para a população. Isso fazem 6 anos. Ele é obrigado a deixar, né? Ele é obrigado a deixar uma área institucional e uma área verde. Então a gente está tentando que essa área seja uma área verde do loteamento que ele vai fazer. Ah, entendi. Mas para a população. Para a população seria o espaço que tanto o povo de Biúna pediu. Precisa, né? Eu acho que tem menos águas do que lá, mas em compensação tem todas essas árvores aqui que dá para você ficar na sombra. Ele é mais seguro do que lá. Entendi. Ele tem trilha ecológica e a intenção é fazer um projeto ambiental, um parque ecológico, para a gente trazer visitação das escolas, dar aula de ecossistema, porque o ecossistema aqui ele é perfeito para você dar aula para as crianças. É fazer um projeto controlado, controlar o número de pessoas, controlar o horário, controlar o dia que vai entrar. Um presente para Ibiúna. Se não vira praia. Se não vira bagunça. Se não vira bagunça. Na realidade é um outro intuito. Eu gostaria de proteger o professor, porque tem uma formiga aqui. Pode deixar. Pronto. Porque a gente tem que proteger, né, as pessoas que estão à nossa volta, né? Entendeu, Gol? Então, a gente pretende fazer isso. Também. Até em parceria com a SOS do Pararanga, para que o parque ele se torne independente. Independente do prefeito que estiver lá, se um dia a gente sair, não sei quanto tempo a gente vai ficar, mas que o parque ecológico ele continue funcionando independente. Então eu enxergo isso através de uma parceria com a SOS do Pararanga. Entendi. Que já é o órgão que cuida da represa, que já existe uma parceria com a prefeitura com relação à patrulha náutica. Entendi. Então a intenção é... Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou da água. A água é a coisa mais importante para o ser humano, para o mundo. Planeta azul. O planeta azul. E a água é a coisa mais importante do planeta. A gente tem tanta água aqui. A gente sabe o que está bebendo? A água é boa mesmo? Não tem gente jogando agrotóxico em rios? Sim. Como que está? Vocês têm temos. Como que é uma fiscalização sobre isso? A própria SOS Pararanga tem acompanhado isso e medido isso, né? Existem universidades que estudam, inclusive, essa água aqui. A água, ao longo dos anos, ela tem perdido a qualidade, né? Já se encontra, assim, uma situação preocupante. Mas isso, Danilo, depende de ações de saneamento básico, particularmente na área urbana do município.
Este ano de 2014 é um ano que nós temos uma esperança muito grande em relação a isso. A esperança de concretização de um sonho que é a universalização do saneamento da área urbana, que deve acontecer, por conta da renovação do contrato com a Sabesp no passado. Então, assim, nós vamos ter muitas obras de saneamento que vão, obviamente, atender, conter toda essa questão na área urbana. E aí, também abrindo para a área rural. Então, assim, preservando os rios que vêm desembocar na represa, com certeza as condições da represa, a qualidade também da água, nós vamos conseguir recuperar. Mas a situação hoje já nos preocupa. A água então já dá para... Você sabe qual a única coisa que ainda salva a represa, Danilo? É aquele varjão que tem na marginal, que é ali que ele filtra. Não joga tudo que joga desce. tudo direto. Ali ele filtra um pouco. Queria dar um alô, pessoal do Varjão. Pessoal aí do Varjão, não põe fogo na mata não, viu? Porque além dos bichinhos que você tá estragando ali, vai vir fumaça pra cidade, viu? Lindão, é só pra dar esse toque aí que eu gosto de comentar, viu? Qual é a sua opinião agora pra exploração do ecoturismo ibionense? Agora que a gente já tem, já tocou nesse tema que foi o desmatamento que foi muito grave, agora que a gente tem um lugar do ibionense visitar, qual é a visão? Então, essa é justamente esse ponto mesmo do ser estância turística que realmente, eu diria, envolve o Ibiúna, porque o que nós temos a oferecer? A nossa natureza. Então, assim, aliar a natureza à exploração, no caso turística, no caso, né, nesse sentido. Exploração no sentido bem correto do termo, né? E também com restrições aí, né, também. Eu diria assim, explorar bem o que nós temos de melhor, né, que é a nossa natureza. Então, assim, é claro que isso demanda muita coisa, demanda que nós melhoremos nossa infraestrutura, né, a nossa infraestrutura de estradas, que é bem complicada, que nós também ajudemos as nossas pousadas, reconhecendo esses espaços, fazendo com que as próprias pousadas elas possam levar também as pessoas para esses lugares, né? E que hajam lugares públicos como esse, né? Perfeito, que falta também isso, né? E temos áreas degradadas que precisam ser recuperadas, como o caso do Mirante da Figueira, né? Que é um espaço também que alia essa coisa da natureza, né? Então, o nosso turismo potencial está nisso, né? Tá na natureza que nós somos muito bem beneficiados. Criar um roteiro, né? Explorar isso de maneira adequada, né? A TV tem, a gente não tem, né? Então, a gente vai precisar... É isso mesmo. Eu acho assim que é uma boa proposta, Neto. A gente vai... já houve um comentário sobre isso, mas diante de tantas demandas que temos, essa demanda, não vou ser falso aqui, dar uma resposta política para o Neto, dizer, não, nós já estamos vendo, já está tudo resolvido. Não, houve já até assim, alguma conversa em relação a isso, até para a gente já foi passado isso, mas diante de tantas demandas, né, que surgiram, nós acabamos não mexendo mais nesse assunto. Eu acho que agora tem o compromisso da gente de voltarmos a ver isso, porque realmente a TV tem, a gente tendo, né, brincando, retomando a brincadeira, tendo a TV tem, com certeza nós poderemos nos ver, né? Porque o engraçado é que atualmente nós não nos vemos, né? E isso é claro que tem atrapalhado a gente, né? Então a gente, assim, pra gente também, né, poder acompanhar tudo o que ocorre em nossa região. Tá? Então, assim, é uma demanda que a gente vai trabalhar em cima dela, tá, Neto? Obrigado. E se não vir a TV Tem, eu vou com a Saveira e busco. Certo. É uma da questão, onde que ele tira é uma questão de instalação de antenas, né? Na verdade, já existe o Mirante da Figueira. As antenas, nós só precisamos ajustar essas questões, né, de antenas lá no Mirante da Figueira. Isso. Agora, professor, eu vou uma resposta breve aqui de uma pergunta aqui. Diante aos boatos do grupo do ex-prefeito, que ele vai voltar, vamos falar para encerrar. Como que está a situação para encerrar essa história, que nós já não aguenta mais essa história aí? Então,
Não. É só porque é pergunta e a gente tem que responder. Então... Perfeito. Olha, até se o Adal, que depois quiser completar, né, fica à vontade. Veja, o engraçado é que eu e o Adal, a gente precisa falar e provar para as pessoas acreditarem. Tem pessoas que simplesmente falam, soltam o boato e parece que vira verdade. Então existe uma fala que diz assim, que uma mentira falada várias vezes, ela acaba se tornando verdade. No ouvido de quem também quer aceitar isso como verdade. Bom, eu vou relatar aqui o que todo mundo está cansado de ver. E quem tiver dúvida, que por favor consulte o site do TSE e do STJ. Do TSE e do STJ. Acho que é a melhor coisa que tem. Se tiver mais dúvida ainda, sei lá, procura informação de um advogado, sei lá, se conseguir conversar com o juiz, pergunta para o juiz. Porque, gente, vejam só, o que nós tínhamos na realidade, nessa questão aí? No momento da eleição, o candidato que teve mais votos, ele teve na eleição 19.091 votos. Nós tivemos 16.224 votos. Certo. Nós aqui, ninguém está falando que para tripudiar ninguém está aqui. Nós fomos o segundo colocado, como eles dizem na eleição, fomos. Não tem nada demais. Agora, só que tem uma questão. Segundo, se você considerar todos os votos como validados. Agora, para o voto ser validado, o candidato ele tem que estar o quê? Em pleno gozo dos seus direitos políticos. Entendi. Naquele momento da eleição, em outubro de 2012, o outro candidato, ele não estava em pleno gozo dos direitos políticos. Por quê? Ele estava em pleno gozo, vamos dizer entre aspas, porque ele estava em pleno gozo sob condição de uma medida cautelar que ele tinha no Supremo Tribunal de Justiça em razão de um processo que havia lá no Supremo e que, se julgado e ele condenado, ele perderia os direitos políticos e nem candidato poderia ser. Ora, ele sabendo que estava para ser julgado, ele solicitou uma medida cautelar, que é puramente legal, normal, foi dado a ele, né? E é óbvio, aguardou-se a decisão do TSE. Nós, sinceramente, nós não esperávamos que fosse assumir em janeiro, né, de 2013, a gente não esperava. Nós fomos surpreendidos em dezembro de 2012, quando o TSE não conheceu imediatamente o recurso dele. Não conheceu, quer dizer, não analisou o mérito da questão. Entendi. Não disse, simplesmente era muitos processos, o TSE resolveu, no caso, que nós, os votos nossos pareciam em primeiro lugar, porque os demais votos foram colocados, vamos dizer, como arquivados naquele momento, né? Foram guardados, vamos dizer assim, para não falar congelado, que tem muita gente que se ofende por falar isso, ou invalidados, ou anulados, sei lá. Não, é porque depende do que você fala, as pessoas ficam depois tripudiando você. Fala que a gente quer, estão querendo se aparecer. Gente, me desculpa, eu não preciso me aparecer. Primeiro que eu sou grande e não sou muito bonito. Tá? Tudo qualquer lugar que eu apareço, sou meio até torto para andar, não torto para viver. Tá certo? E eu apareço mesmo, tá certo? Às vezes dá umas risadas meio sem graça. Eu apareço, não preciso de coisa para aparecer. Me desculpa, tá? Professor, é que nem eu, ele é feio e reconhece lá. Mas tem gente que nos ama, não é mesmo? Tá bom. O importante é que alguém ama a gente nesse Brasil. Isso mesmo. E Deus, né? Assim, acima de tudo. Bom, então voltando à questão, né? Tá risado. Mas é para dar risada, tem coisa, né? Bom, então assim, naquele momento da eleição, os votos do outro candidato, eles não foram, naquele momento, validados. E nós aparecemos em primeiro lugar, portanto, o TSE nos deu a condição de sermos diplomados. Foi a toque de caixa o negócio, né? Acho que saiu no dia 12, dia 18 acho que a gente foi diplomado, se não me engano, e no dia 1º tomamos posse. Na verdade, nós nem tínhamos certeza que isso aconteceria. Bem, assumimos. E o pessoal falando, olha, eles vão sair, é fevereiro. Fevereiro veio e nós estávamos lá. É março. Março veio, a gente estava lá. Abril e foi. Maio. Quando chegou em junho, obviamente que o TSE tinha que julgar o caso. Entendi. E julgou. Como tinha uma medida cautelar que sustentava a decisão do TSE, o TSE diz o seguinte: o registro de candidatura do candidato é dado sob a condição de até ser julgado o processo no STJ e mantida
mantida a medida cautelar. Tá? Bom, aí nós ficamos esperando. Nós sabíamos que ia acontecer. E aí veio junho, era final de junho. Julho, o TSE entrou em recesso. Não publicou o acórdão, que é a decisão. Agosto, passou e aí o TSE publicou. Quando o TSE publicou, veio para a Ibiúna. E estava um juiz substituto. O juiz substituto entendeu o seguinte: olha, depois, tudo bem, eu posso dar o registro de candidatura. Mas, depois disso, houve no ano de 2013 2 condenações no Tribunal de Justiça. A mais. Que são condenações assim, de colegiado e que entra na lei da ficha limpa. Então o juiz disse o seguinte: olha, eu posso dar o registro, mas contar voto, diplomar, eu não posso, porque há um impedimento legal. Outras 2. Tá? Então, aí eles recorreram à ação no TRE, e o TRE pediu a recontagem dos votos. E no que foi pedida a recontagem, o juiz entendeu que deveria diplomar também naquele momento. E foi diplomado e foi dado posse. Nós tivemos que deixar a prefeitura correndo como que, sei lá, expulso, um negócio absurdo até. Não levamos nada da prefeitura, não sumimos com o processo, como sumiram com o processo agora com a gente, que a gente não encontrava mais nada, tá certo? Bom, e aí ficamos os 3 meses, como disse o Danilo, refletindo, né? Lá no Tibete. Brincadeira. Ele pegou a gente aquela vez lá. Viu, Danilo? E aí, esses 3 meses, nós ficamos, né, fora da prefeitura, retomamos a nossa vida, né, fazendo, e aguardando. Quando foi em 5 de dezembro, o que aconteceu? O STJ julgou o processo e a medida cautelar que estava lá atrás, segurando a questão do TSE. A candidatura. E o STJ disse o seguinte, que o STJ não aceitou o recurso deles, tá certo? E derrubou a medida cautelar. Desconsiderou o recurso. Então, o que sustentava toda a decisão do TSE era isso. Agora, Danilo, precisa alguém me mostrar outra situação diferente. Finalizando. Acabou. Nós não vemos saída. Agora, eu acho que quem fala, né? Quem fala tem que mostrar como isso é possível. Isso. Nós estamos dizendo na visão que nós temos e que nós analisamos. E olha, nós tivemos até dúvida. Nós também tivemos nossas dúvidas. Nós ficamos perguntando entre nós, mas será que não tem mesmo? Será que pode? Porque se fala tanto. Se fala tanto, por isso. Então, até a gente acaba ficando meio assim. Mas... Não tem como. Então, agora, eu acho assim, quem fala... Perdeu de 5-0, é isso? 5-0 em terceira instância, bro. Já perdeu nas 3 instâncias. Já não tem a quem recorrer. Agora é assim, aí falaram assim, entrou com vários processos contra o Eduardo vai ser condenado... Tá. Gente, se eu for condenado em Ibiúna por alguma questão administrativa, eu tenho o direito de recorrer no Tribunal de Justiça. Se eu fosse condenado lá, eu teria que recorrer ao STJ. Então não acontece a toque de caixa como estão falando aí. E se o Eduardo sair, tem um cara até melhor que eu lá, tá certo? Porque agora não entra, não fica pensando que entra outra... Não, agora já acabou essa história. Entendeu? Acabou. Eu sei que eu só saía de vice com um cara melhor que eu, mano. Você lembra que você foi na minha casa? Olha, vice do pior não, mano. Aí, você entendeu a situação? Você entendeu a situação? Então assim, eu acho que quem fala muito isso, o Danilo, a pessoa precisa começar a provar legalmente. Falar, desculpe, até papagaio fala. Isso, né? falou tudo. Então, mas falar e provar, dar substância, realmente afirmar, ó, tá aqui, vai acontecer com base neste artigo, neste parágrafo, nessa lei, aí sim, aí é diferente. Agora falar por falar. Falar por falar. Jamais o Supremo Tribunal Federal vai contra 3 instâncias. Eles não vão nem julgar. Entendi. Porque se você julgar, Joaquim Barbosa. Se você julgar, Tudo aquelas instâncias não valeu de nada, então, aquilo do passado. Né? Então, Eles não fazem isso. Eles não mudam. Aí você fala assim, tá, eu vou julgar isso pro STF. O STF seria um recurso extraordinário. Você sabe quantos recursos tem no STF? É o que eu falei. Tem mais de 700, sei lá. Uma advogada me contou que ela é advogada do Supremo, ela tá há anos. Ela falou, tô de férias.
Porque eles só julgam o que a mídia manda. Julgou o mensalão porque a mídia pressionou, senão ia ficar. Vai julgar, eles vão julgar agora, o STF, se não me engano, está para julgar um caso de poupança. De caderneta de poupança de 1980, eu ia perguntar se existe ainda. Pelo amor de Deus. Então o resultado está finalizado. Não, esse finalizou. Bom, e quem tiver dúvida, gente, não, espere para ver. Não, Espere para ver. Senta no sofá bem confortável e espera. Politicamente... E a gente, só um minuto, nós não estamos com isso que nós estamos falando aqui, tripudiando ninguém. Jamais, está falando a realidade. Nós não estamos aqui para fazer nada disso. Nós estamos falando a verdade que nós aprendemos, que nós vimos e aprendemos, sustentada por aquilo que a gente pesquisou. Se tiver algo diferente, que apresente para vocês. Eu acho que vocês devem abrir o espaço para a pessoa vir e dizer para vocês aonde que está. Né? Não, a realidade a gente abre espaço para todo mundo. Eu sei que vocês são democratas, por isso que eu já tanto é que a gente convidou sim o ex-prefeito para qualquer coisa. Eu falei indiferente, a gente que... Sim. Isso agora, se eles não retornaram para nós, né? Cada um sabe o que faz, né? Tá, claro. Politicamente falando, a impressão... Deixa eu ver aqui. É que o secretariado escolhido pelo senhor é de um grupo formado para sua reeleição. Isso é correto? Veja só. O secretariado. Sim. Então, nós ao retomarmos, a gente viu que nós precisávamos decidir o que nós queremos em relação para a Ibiúna e se realmente nós acreditamos no nosso projeto político. Então nós decidimos o seguinte: nós acreditamos no nosso projeto político. O nosso projeto político é por quanto tempo? Entendi. Então a gente pensou e analisou o seguinte: precisamos ter um projeto político não só de um mandato, tá certo? Sim, sim. Precisamos ir além disso, porque nesse tempo, é um tempo curto que nós não conseguimos realmente implantar o que nós realmente sonhamos e acreditamos para a Ibiúna. Claro, não só o que nós simplesmente sonhamos, mas o que nós, entre nós sonhamos, sim. Porque o que a gente ouve, a gente tem buscado ouvir a população, enfim. Então, diante disso, nós decidimos, sim, fazer uma composição de secretariado mais abrangente em relação à questão partidária. Sim, tá? Sim. Então, é por isso que nós abrimos um pouco mais o governo, vamos dizer assim. Nós estávamos muito restritos ao nosso grupo anterior e a gente viu que nós tínhamos que abrir um pouco mais. E isto até para que a gente tenha uma sustentação melhor na sociedade, enfim. Tá? Então foi essa visão que nós tivemos, tá? Mas sim, porque nós acreditamos que o nosso projeto político ele não deve se restringir apenas a esse mandato, ele tem que avançar, tá? E só um adendo, Eduardo, mas pode ver, bro, que não foi colocado nenhuma pessoa que você pode falar assim, essa é desonesta, que é o que eu falei para o Eduardo lá. Tudo ele vem, a gente conversa, né, Eduardo? Eduardo pergunta para mim, eu falo, Eduardo, eu só não vou admitir coisa errada do meu lado. Entendi. Então as composições políticas de partido dentro da política, ela não tem como você fugir. Sim. Mas a gente só não pode admitir desonestidade. Isso. Né? Então, e fez um serviço bom pro povo, o povo está contente, é vocês que vão dizer. Se o povo reclamar, 6 meses a gente troca. A gente muda, né? Nós demos 6 meses para todo mundo. Eu disse assim, eu não quero cumprimentar novamente os senhores, né? Daqui a um tempo, só que com um cumprimento diferente, né? De agradecimento e tal. A gente quer continuar cumprimentando. Trabalhou, tá junto, é isso. Tá junto, se o povo tá contente, o povo tá contente, acabou. Sim. Entendi. Diego, quer perguntar? Esses dias eu tava andando de skate bem feliz na cidade, aí de repente passa um monte de gente buzinando com ônibus, aí eu vi o professor lá dentro dando tchau, a Adal dando tchau. Tchau, gente, foi embora. Com um monte de ônibus escrito escolar do lado. O que aconteceu? O que é essa novidade dos ônibus aqui na cidade? É que nós recebemos ônibus, tínhamos recebido 1, né, e depois recebemos mais 9 ônibus que serão utilizados no transporte escolar. Então esses ônibus já vão começar a trafegar agora em fevereiro, no início das aulas. Claro, é para a rede municipal, né? Então nós criamos os cargos, inicialmente como não há tempo de fazer concurso público, fizemos um processo seletivo para motorista, estamos agora no processo seletivo para monitor de transporte escolar.
E é isso, né? Nós vamos colocar esses ônibus para rodar. Fora a economia, né, Eduardo? Isso, é a economia que isso trará também para os cofres públicos, porque o número de alunos aumenta, né? E nós precisamos atendê-los bem. Passou tudo Mas feliz, das dando Kombi, né? tchau, dando joia. Sabe? Falei, olha, sei quem que fica mais feliz, se eu ou se eles estão felizes. Viu, mas passa só olhando. Só pra falar, é que a gente naquele momento, você sofre tanto, você é tão assim, maltratado por algumas pessoas, Injustiçado, né? Até na própria internet, né? Nas próprias redes sociais, você é maltratado na rua, com gente, sabe? A gente nunca maltrata ninguém, a pessoa tenta maltratar você. Então aquele momento ali foi um momento de você explosão, de extravasar, desculpa, falei até errado aqui. Feliz. Da gente mostrar, puxa vida, nós conseguimos conquistar, né? Nós juntos conseguimos conquistar. Porque esse processo foi iniciado no governo anterior ainda. Nós só conseguimos interferir no FNDE para que a coisa liberasse, né? Que acontecesse. E muito mais coisas nós veremos agora adiante, tá? Eles estavam tão felizes que até eu fiquei feliz na olhando lá. É pouco até, né? Mas muito mais coisas a gente tem que comemorar, né? Tá Acho que a vida ela é cheia assim, de momentos que se você não comemorar, eu acho que a vida só vale a pena por causa disso. Você comemora, né? Celebrar. Celebrar a vida é importante. Arranjamos um carro agora pro Conselho Tutelar, né? Uma Palio, isso é ele que correu atrás. Isso é importante. A Jéssica quer fazer uma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta. Em relação ao arco-íris, já que tocamos na escola, Então, assim, transporte, como é que tá? Arco-íris. Eu acho que tinha sido reaberto. Eu, sinceramente, não sei porque eu não me informei sobre. Sim. Né? Mas foi reaberto? Se foi reaberto, tá legal. Se não foi legal, vai fechar? Como é que vai ficar? Então, assim, gente, nós temos que entender essa questão. Eu acho assim, que nós somos muito até criticados, temos sido bastante criticados, porque muitas vezes, mas eu sei que muitas críticas que se faz algumas vezes são assim, porque a gente não tem um conhecimento pleno da situação, né? Então, assim, vamos lá. Hoje em dia, todos nós sabemos que existem atribuições dadas aos entes governamentais. O município, ele tem como obrigação, né, atender a educação infantil e o ensino fundamental 1, que vai até o 5º ano. E a partir de 2016, creche, né? Mas nós estamos nos antecipando. Nós queremos atender mais a demanda de creche já neste ano, e o infantil é óbvio que já é responsabilidade nossa, e a educação fundamental claro, melhorar ainda mais. Então, essa é a nossa responsabilidade. Aí você vai falar assim, e como fica a questão do deficiente físico nessa história? Ora, o deficiente físico, existe hoje a chamada lei da inclusão. O deficiente físico, ele tem que participar do meio dos demais, tá? Sim. Até porque o deficiente físico, no meio dos demais, dos chamados ditos normais, que se diz, né? Que nós não somos, na verdade, tão normais assim, todos nós temos alguma deficiência, né? Se for analisar. No meu caso é o cabelo. A minha visão. Então, assim, essa relação, né, entre os chamados normais e os deficientes, ela é muito produtiva, principalmente para os normais, né? Então, essa relação, ela é importante, e isso é o que manda a lei hoje, incluir, não excluir, formar grupos separados, deficientes ficarem lá no cantinho deles e os chamados normais no canto deles também. A ideia, na própria sociedade, com toda a lei de acessibilidade, de tráfego, dos pedestres, dos ônibus, tudo é incluir, banheiros acessíveis, tudo hoje se fala, rampas, bem. Então a sociedade hoje é uma sociedade que tem essa cultura da acessibilidade e da inclusão. Ora, não dá para você ter um espaço educacional, vamos dizer assim, segmentado. Você precisa ter a inclusão nesse caso. Então, nós vamos cumprir primeiramente a nossa obrigação, que é garantir a educação, a creche, o ensino infantil e o ensino fundamental até o 5º ano. Tá? E aí o arco-íris será, neste ano, uma escola, sim, de educação infantil.
Aí vem a questão, mas ora, Eduardo, você está sendo injusto. Eu tenho lá adolescentes que têm 17 anos, 18, 19, 20 e poucos anos, que não estão na escola, estão em casa e não tem nenhum espaço de interação social. Olha, atendida a essa demanda, que é a obrigação nossa e que nós podemos ser imputados legalmente, que eu falei que é a educação, que é a creche, educação infantil e o ensino fundamental 1, nós vamos sim nos dedicar plenamente para atender a educação, ou melhor, ao deficiente físico que não está matriculado no ensino fundamental 1, nem no 2, que vai do 6º ao 9º ano, e nem no ensino médio, ou mesmo no ensino superior. Nós vamos atender isso. Mas, veja, nós temos que também entender que os pais desses deficientes precisam ser, eu diria, mais ativos em termos sociais. Não só cobrando, mas por que não? Criando uma associação. Sim, como existe em várias cidades, como tem em São Roque. E aí, nós, poder público, participamos junto com eles. Mas não ficando só nós, sendo com, vamos dizer assim, com a obrigação. Entendi. Porque legalmente nós, volto a dizer, não é nossa obrigação, legalmente, tá? Nós temos, eu estou falando, estamos sendo bem claros, nossas obrigações constitucionais estão escritas lá, quem tiver dúvida vai ver lá, tá? Agora, nós com certeza vamos dar atenção a isso. Tá? Vamos buscar, né, dar atenção a isso. Só que não inicialmente como prioridade nesse momento inicial. Mas nós vamos fazer isso, né, Adão? Tá? E sem fazer política em cima, né? Porque na realidade se fazia política em cima dessa questão, né? Tá? Não, sempre foi só pensar bem. Nós não queremos que o deficiente físico seja visto por nós como um coitadinho, não é isso? Ele é um cidadão. Ele tem os direitos deles. Nós vamos primeiro garantir no transporte público, no plano diretor de transporte, que todos, ou inicialmente metade e depois todos os ônibus, eles tenham acessibilidade. Isso eu estou falando na licitação que deve acontecer da metade do ano em diante. Tá? Fora isso, os espaços acessíveis, nós estamos criando lei para justamente fazer com que todos, até os comerciantes, sejam incentivados a fazer essa adequação. Tá? E agora, o atendimento, vamos dizer, educacional, essa questão, adiante nós vamos cuidar disso. Mas olha, mais uma vez eu ressalto, a população precisa, eu acho assim, assumir o seu papel também. Tá? Os pais, os amigos, as pessoas que gostam, que estão imbuídas nessa questão, nos ajudem. Vamos juntos, não ficar só no poder público, porque o poder público tem que resolver tudo. O poder público ele tem que resolver muita coisa, mas o poder público resolver tudo, me desculpa, eu acho que isso deixar, a gente voltar àquela sociedade paternalista, tá? Patriarcal, do Estado pai, ou do Estado mãe, ou do Estado que cuida de tudo, que dá tudo, que faz tudo. Não dá mais isso. Nós vivemos num momento de uma assim, de cidadania plena. E ser cidadão tem essas questões também. Ser cidadão não é só dizer eu sou cidadão. Ser cidadão é participar. A gente foi no presidente do Partido Verde, o Pena, e solicitamos ele alguma coisa para Ibiúna. Aí quando viu, chegou o carro do Conselho Tutelar, os computadores, o pessoal fazia a triagem, né, nas casas. Porque o Conselho Tutelar ele nunca teve apoio, né? Na nossa gestão, nós melhoramos o salário deles, não foi o que nós esperávamos, né? Mas melhoramos o salário deles e melhoramos também essas condições de trabalho, né? Porque não veio só o carro, veio o bebedouro, veio computador, refrigerador, para melhorar as condições. Agora, o que nós vamos lutar agora é para ter uma casa para eles, tá? Não só para o Conselho Tutelar, mas como também para os demais, né? Pergunta da internet de Diago de Moraes Pinto. Senhor prefeito, é muito comum que os jovens tenham que acabar abandonando nossa cidade em busca de oportunidades de trabalho. Como o senhor enxerga essas questões e que o executivo está fazendo ou planeja para atrair postos de trabalho de qualidade e permitir que os filhos de Ibiúna continuem com uma vida boa aqui na cidade? Sim.
Então, assim, nós na primeira etapa, né, de governo, como já tínhamos conversado, nós já vínhamos desenvolvendo uma política de geração de empregos quando nós mandamos a lei para a Câmara de Política de Desenvolvimento, né, assim, na atração de investimentos industriais, comerciais e serviços. Que é uma lei que dá incentivos, aliás. Então, nós tínhamos já iniciado o contato com 5 empresas, né, 5 indústrias que têm interesse em vir para cá. E nessa semana nós já retomamos isso. Então, com certeza, nós trabalharemos para gerar empregos inicialmente nesta área. E isso se multiplica, são 500, né, inicialmente. E isso se multiplica porque os empregos gerados, né, nessa área também geram no comércio e, por conseguinte, no serviço. Então, é um trabalho que nós já tínhamos começado e que vamos dar continuidade. Agora, é claro que precisamos também capacitar esses jovens. Então, nós temos alguns cursos na Escola Técnica em Ibiúna, e nós agora vamos trabalhar firmemente para implantarmos a Escola Técnica no município. Tá? Nós já temos alguma conversa, nós pretendíamos até construir, mas nós vimos que inicialmente é melhor alugarmos um espaço. Nós vamos alugar esse espaço, vamos aumentar os cursos e capacitar também. Porque aqui também, ao gerar emprego, você não gera emprego para a pessoa de fora do município. Não que isso seja proibido, mas que a gente realmente busque atender a necessidade local. Então, assim, e esse espaço não é só espaço para curso técnico, mas para cursos também, por exemplo, do Via Rápida, que é uma forma de capacitação também em um tempo mais curto. Então, assim, nós estamos trabalhando nisso, precisamos trabalhar realmente a política de geração de empregos na questão do turismo. Temos sido procurados, recentemente até fomos procurados por um investidor num eco-hotel, por exemplo, né, que ele pretende instalar. Então, assim, eu creio que nós, ao longo do mandato, nós agiremos muito fortemente nisso. A sinalização foi dada com a lei de incentivos, que nós mandamos para a Câmara e a Câmara aprovou. Tá? E agora, é claro, aprovada a lei, nós somos autorizados, obviamente, pelo Legislativo, que são os representantes do povo, para que a gente possa agir, né, como executivo nessa questão. Tá? Então, com certeza, nós acreditamos muito no potencial que poderemos desenvolver. Ontem a gente foi ver, né, Eduardo? Isso, ontem mesmo nós estávamos vendo locais para instalação da ITEC. Tá? Legal. Bom, quando você fala em saúde, geralmente a gente lembra de hospital, né? Eu volto a dizer, o foco da saúde não deve ser hospital, mas tem sido. Por que tem sido hospital? Porque nós não temos trabalhado a nossa obrigação. Lembra que aquela hora eu falei da obrigação na questão da educação. Agora, a questão da obrigação no sentido da saúde. A obrigação do município é trabalhar a atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Sim. Então, assim, nós precisamos trabalhar forte nisso, atenção básica, UBS, Unidade Básica de Saúde, Programa Saúde da Família, que não temos implantado ainda no município. Enquanto nós não trabalharmos esta saúde, que é a saúde preventiva e mais próxima do cidadão, nós vamos ter sempre reclamações com relação ao hospital. Porque o hospital hoje é ele que acaba prestando também, muitas vezes, esse serviço. O hospital, ele tem que ser um espaço, como pronto-socorro que de atenção das urgências e emergências, tá certo? Então, enquanto nós não trabalharmos do outro lado, nós vamos continuar patinando nessa questão. Então, a saúde, ela precisa de muito dinheiro e é a área que menos recebe dinheiro, na verdade, né? É carente de recursos. O município ele tem que entrar com muito recurso para complementar as verbas de saúde. E o custo é alto. E o custo da saúde é alto, porque os profissionais envolvidos nela, notadamente os médicos, são profissionais que faltam no mercado. Por isso, no mercado de trabalho. Por isso que esse programa do governo federal, Mais Médicos, ele é muito importante, né? Mas ele tem sido muito combatido, principalmente pela classe médica, tá? Porque é óbvio,
né, que mais médicos, muitas vezes talvez alguns médicos não interessa que tenha mais médicos, né? Mas para nós, população, para nós, administradores, gestores públicos, precisamos de mais médicos. Então, assim, a saúde de Ibiúna, eu diria que ela vai, nos próximos dias ainda, vai demandar um tempo. Mas nós vamos conseguir acertar, inicialmente o hospital, e acertando o hospital, nós vamos acertar, trabalhar no que nós devemos, que é a atenção básica. Né? Mas eu diria, até disse isso para uma pessoa outro dia, a pessoa até ficou meio chateada. Eu falei, mas vai dar uma pioradinha para melhorar de vez. Por que eu digo isso? É para assustar? É porque não é isso. É que porque, infelizmente, a questão é preocupante no momento. É circunstância. Né? Nós estamos num momento circunstancial, assim, né? Mas resolvendo as questões do hospital, que nós temos planos para acertar isso dentro de no máximo 2 meses, nós partiremos para a atenção básica e aí eu tenho certeza que nós realmente conseguiremos dar uma qualidade para essa saúde. Atualmente nós estamos muito focados no que a gente chama de doença, né? Precisamos focar na saúde preventiva, que vem pela atenção básica. Entendi. Uma perguntinha. Eu ouvi, não lembro de quem, há um tempo atrás, um boato de que o senhor gostaria de fechar o hospital. O senhor pode esclarecer o que aconteceu com boatos? Mas assim, só para não deixar assim, ele disse, ou porque por não ter esclarecido. Entendi. Realmente, a palavra foi bem colocada, boato, porque nós não somos loucos, né? Tá certo? Nós só podemos parecer louco, né? Mas loucos no sentido de que, veja, hoje na verdade é praticamente o único espaço que se tem de atendimento, né? Porque nós não temos, como eu disse, uma rede básica que trabalhe o básico, ou seja, atenção básica. Então o cidadão, a cidadã precisa recorrer para as coisas mais simples para o hospital, tá? Então nunca houve, nunca passou pela nossa cabeça isso, tá certo? Nunca, na verdade. Talvez, Eduardo, o que aconteceu é que quando a gente pegou não tinha diretor clínico e a DRS já tinha cogitado em fechar o hospital. Sim, mas aí a coisa partiu. A interpretação partiu às vezes, né? Isso mesmo. Na maldade o cara. De fora partiu isso, mas nós nunca pensamos nisso. Não tinha diretor clínico quando a gente pegou e é obrigado, né? Eu tenho uma pergunta, bro. Sim. Que no começo da gestão deles, eles já deixaram bem claro que os agentes de cultura, que não são muitos na cidade, mas existem, as pessoas que estão trabalhando com cultura, que elas teriam um relacionamento grande com a prefeitura, e isso já acontecia nos anos anteriores. Esse ano vai ter uma continuidade com a galera da cidade que está promovendo, que está querendo, que está fazendo e que está buscando com a prefeitura diretamente? Diego, a gente pode falar nessa área, até por eu estar bastante envolvido até com vocês, eu acho que esse ano vai aumentar. Aumentar. Inclusive já está sendo feito um evento essa semana, onde a gente está convocando todo esse pessoal para ter um cadastramento e aí montar um planejamento do que pode ser feito na cultura. Né? Nomeamos a Jamília agora, uma boa menina, né? Tá correndo atrás dessa parte aí, a gente conta com vocês. Estaremos lá dia 22. Porque é vocês que sabem o que vocês querem, o que precisa. Né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar tudo, né? E muitas vezes na cultura o que eu acho legal é que não precisa muito dinheiro, né? Então, a gente faz sem dinheiro. Já faz sem dinheiro, imagina se tivesse, né, bro? Eu vejo a luta de vocês. Né? Então, já faz sem dinheiro, imagina se tivesse. Como seria bom! Então, mas assim, tem bastante ações. Existe aí, por exemplo, a proposta do Paulo, diretor de cultura, né? Que é a criação do Fundo Municipal de Cultura, né? Que nós ainda não temos. Então, assim, vamos discutir isso, vamos aprofundar isso e aprovar isso, né? E construirmos juntos. Levar para os bairros, que é importantíssimo levar a cultura para os bairros de Ibiúna, que não existe. Né? Muito bem. Muito importante. A realidade, toda a ação nos bairros, a gente tem que mudar o conceito só da cidade, né, professor? Sim, a gente fica muito focado na amarrado cidade. Em Ibiúna e... A gente tem que começar na cidade, né? A base é o núcleo grande, sai dali. É um trabalho de formiguinha a cultura também existente nos bairros é também muito rica, na verdade, né? Há muitas manifestações, assim, as pessoas, jovens, muitas coisas que se tem. Então, assim, a gente precisa integrar isso, né? Fazer um trabalho, né? E a gente está querendo também, Diego, aquele prédio da Telesp,
que é no centro da cidade, também utilizado para eventos culturais, feira de artesanato, a gente vai montar um museu de Ibiúna histórico lá, que a gente está conversando com o Toninho. É bacana. Vocês têm alguma pergunta sobre estrada? Alguma? Porque vamos lá, ela. Calçada. Calçada. As Muito bem calçadas perguntado. estão em péssimo estado. Sim. Então, porque eu vivi na pele, eu tava de gesso na perna, eu quase caí umas 3 vezes caminhando. Aquela do Correio já mandamos empenhar, viu? Pode até falar. Aquela subida do escala, até a 15 mesmo, Duca, é muito buraco, muita elevação de calçada. Eu com gesso na perna, conseguindo andar com uma perna só apoiada, mesmo assim ainda quase E caí. fizemos o projeto e ele mudou, Bom, né? em termos legais, assim, veja só, a calçada é a obrigação do proprietário fazer. Mas veja, eu sei que mesmo assim tem calçadas de particulares, tem calçadas até públicas que estão ali. Inclusive falaram do arco-íris, próximo do arco-íris tem um buraco lá que tem que ser arrumado, que é a obrigação Realmente. nossa. Agora, Realmente. tem as calçadas, elas são de obrigação do proprietário, tá? Então assim, o que nós, na área central, se a gente conseguindo, obviamente, um recurso extra, porque nós não temos em termos de orçamento para fazer isso, nós podemos sim vir com a calçada e fazer essa benfeitoria. Mas, de momento, nós temos que, na verdade, notificar os proprietários para que façam isso, porque é dever dele manter muro e calçada, é a obrigação do proprietário. Até mesmo o asfalto mesmo, se a gente vai andar no asfalto, tem lá aqueles buracos que tem hora que tá vindo um carro, não tem como desviar, você acaba caindo. Tá. E algumas a gente já começou, viu? Sabe aquela que você tem ali na Rua do Correio, que tem a rotatória de Piedade, que desce o povo do Paruru, da Ressaca, à direita ali, não sei se você já reparou como que tá aquilo dali. A gente já fez um projeto daquilo dali, já mandamos empenhar, aquelas dali já vai começar de lá de baixo. Já. Fazer isso, o que dá, né? Isso é feito com verba pública, mas não dá para fazer todas Toda as calçadas Ibiúna com inteira, verba né? pública. Porque aí você também, né? Agora, a questão do asfalto, aí é o poder público, tá vendo? Até mesmo aquelas baixadas de cadeirante. Se eu for contar as que eu vi, foi umas 3. Não. Na realidade, o bom era aquele projeto que a gente tinha feito, né, Eduardo? De reurbanização de Ibiúna, aí você consegue o recurso e você faz a cidade inteira. A nossa proposta era fazer um projeto de reurbanização completo de toda a cidade. Mas aí nós mandamos esse projeto para o DAD, né, da Secretaria de Turismo. Esse projeto foi aprovado para se levantar toda essa informação, né, para a gente poder aí agir com as obras, né? Mas infelizmente isso aí foi trocado o objeto no tempo que nós saímos e agora nós precisamos retomar, né? Tá? E aí acabou perdendo a verba. Esse foi o pior de tudo. Aí acabou perdendo a verba, trocou o objeto e não apresentou o projeto a tempo. E também Ibiúna estava no Cadim também. Dia 6 de dezembro. 3 milhões de reais. Dia 6 de dezembro, Ibiúna estava no Cadim. Você falou Que é o da ciclovia, que é o da ciclovia. Então, no caso, a gente perdeu a ciclovia? Bro, a semana passada eu fui aqui no José Aníbal aqui para ele tentar falar com o Alckmin para ver se a gente consegue recuperar essa verba. Mas foi uma total irresponsabilidade. Total irresponsabilidade. Não entregar as coisas no prazo certo, não pagar algumas multinhas pequenas, que aí a prefeitura ela vai para o órgão chamado Cadim, que impede de você receber o recurso a hora que o governo empenha. Que ele tem que empenhar no ano anterior para soltar o dinheiro. E aí Ibiúna estava no Cadim. Dia 6, no dia de empenhar. Nossa, não, dia 4. Dia 6, durante o dia nós entramos à noite. À noite. Mas aí nós entramos no dia 9, nós já mandamos pagar uma multa ambiental. Da CETESB. Da CETESB. 2 mil e poucos reais. Por causa de 2 mil e poucos reais, perdeu 3 milhões e pouco. Aí pagaram a multa do Rivas lá. Aí que é triste. Aí que vem chamar a gente de incompetente. Exatamente. Vem chamar a gente de irresponsável, que a gente não sabe nada. Metade dessa verba era para reurbanização e metade para terminar a ciclovia. Isso que Tava tudo revolta. prontinho. Prontinho, tava tudo prontinho. Professor, hoje em dia a palavra-chave do povo é ônibus. Vou falar para o senhor, já falar de tudo. Daquele negócio de, saiu um, entrou outro, saiu. E isso começou, o Fábio já ter mudado, daí veio o ônibus que era várias cores, que você não sabia que ônibus que era, disse que era melhor, mas o ônibus era pior. Então, qualidade de transporte para Ibiúna,
um futuro para esse transporte de biúna, e também comentam muito da própria empresa não pagar direito os seus próprios motoristas. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque retornou a aviação, o Flávio, então gostaria que o senhor deixasse também bem claro essa situação. Então é assim, nós, ao retomarmos a prefeitura, nós, como havia muita reclamação em relação à aviação Raposo Tavares, nós solicitamos, vamos ver então o contrato que foi feito. E para nossa surpresa, esse contrato não existia. Aliás, não existia o contrato nem o processo administrativo que originou o contrato. Nós não tínhamos documentação de nada. Ora, uma pessoa dizia assim, o ônibus é velho, mas nós não tínhamos documento para dizer se era velho ou não era. Né? É claro que visualmente sim, mas eu tenho que ter documentos para comprovar isso. E aí nós tivemos que levantar tudo isso, né? Tivemos que ir até mandar os fiscais até a rodoviária, levantar a documentação dos ônibus e ligamos para Raposo Tavares perguntando, olha, nós não encontramos o contrato, vocês têm contrato? Temos. Então traga para nós o contrato. Eles trouxeram o contrato e nós começamos a conversar e falamos para eles as dificuldades. Bairros sem serem atendidos, falta de horários, questão de quebra de veículos, então. Bem, nessa conversa que teve, eles resolveram o seguinte, olha, do jeito que vocês querem que nós operamos, nós não conseguimos, mais ônibus não é lucrativo para nós colocarmos, né? Então vamos fazer uma rescisão. Então foi proposta uma rescisão amigável de ambas as partes. Rescindiu-se o contrato e foi estipulado o prazo até 31 de dezembro para a operação da outra empresa. E no dia 1º de janeiro retornou, não é que nós tínhamos que ter um transporte, então foi feito contrato com a Ecovida, né? Certo. Não com viação, os ônibus, eu acho que eles adquiriram os ônibus da Aviação Cidade, né? Então, através da Ecovida Transportes, foi retomado esse contrato. Aliás, foi retomado o transporte público que no caso precisava ser feito para ir atender as linhas. Isso aí foi meio urgente também, né? Fazer o plano, né? Então foi feito de forma emergencial, como era o outro com a Raposo Tavares. Do Raposo Tavares era por 6 meses. Nós fizemos também por 6 meses. Só que tem uma diferença. Nós já começamos a trabalhar o plano diretor de transporte e também para a gente poder fazer a licitação. A gente estipulou um prazo para nós de 120 dias, para nós concluirmos o plano diretor de transportes e lançarmos a licitação de transporte público, para acabar com o emergencial. Porque o emergencial já vem desde 2011. Então vai abrir licitação. Abrir licitação. Vai abrir, então eles não estão ainda definitivos. Não. Isso, para deixar bem claro isso, porque só vamos parar na a cidade, cabeça. né? É porque o transporte público é um serviço essencial, então ele não pode parar. Sim, como eu disse, precisava contratar alguém para fazer isso. Tá? Então aí foram apresentadas algumas propostas, algumas empresas que apresentaram a proposta depois desistiram e ficou. O que está fazendo agora é a Ecovida. Então assim, o contrato é emergencial por 180 dias. Certo. Nesse tempo nós temos que fazer o plano diretor de transporte, que é parte do plano de mobilidade que a menina falou ali, da questão de acessibilidade, tudo, de calçadas, mesmo tudo isso é plano de mobilidade. Só que nós não vamos, nesse momento, fazer o plano de mobilidade inteiro, porque ele demanda mais tempo. Então nós vamos fazer o plano de transporte, apenas para a gente poder fazer a licitação da concessão de transporte público, que no caso a gente tem que fazer até junho. Nós vamos fazer isso. E aí sim, com as exigências devidas em lei, né? Ônibus até 10 anos, com acessibilidade, mais linhas, passando pelo hospital. Isso mais horários, né? Hospital. Assim, então tudo isso, mas tudo isso a gente só vai conseguir fazer isso tudo a partir de um plano diretor de transporte. Enquanto você não tiver um plano diretor de transporte, as coisas não vão acontecer. Eu tentei isso como vereador em 2010, 2011, não consegui, seja
via executivo, seja via Câmara diretamente, não conseguimos, porque precisava ser feito isso para se licitar naquele momento, quando o contrato venceu em 16 de agosto de 2011. De lá para cá, o emergencial vem só emergencial. Nós começamos com o emergencial, aí como nós não conseguimos, nós tínhamos iniciado o plano diretor de transporte e não conseguimos concluir, então tivemos que continuar com o emergencial para concluir, não conseguimos. Aí mudou, né, entrou a outra administração, e aí no decorrer, eles acabaram optando por, no vencimento do contrato emergencial, que vencia em novembro, eles resolveram dar oportunidade para uma outra empresa, né? E foi dado, né? E aí, só que essa outra empresa também apresentou problemas, porque o transporte público em Ibiúna, para quem não sabe, é um transporte público que nós, na verdade, não temos um conhecimento pleno do custo dele, não se tem uma planilha, né? Então, uma planilha, hoje nós não temos exatamente, nós precisamos levantar isso no plano diretor. Tá? É complicado até pela infraestrutura que tem, né, professor? Então, para chegar nos bairros, o ônibus, o dia a dia, a estrada. Distâncias em alguns bairros. Alguns bairros o trecho é curto, alguns são muito longos. Então, assim, o transporte público, resta saber se ele realmente é um transporte que dá o lucro adequado, né? Porque, na verdade, hoje, parte dele, e uma boa parte, é subsidiado. Para quem não sabe, hoje a prefeitura, o dinheiro de todos nós, paga. Por exemplo, o aposentado de 60 a 65 anos, o deficiente físico e o acompanhante, tá certo? E também aqueles que buscam, né, tratamento, ou aqueles que buscam tratamento na fisioterapia, por exemplo, tudo isso é pago com dinheiro público, tá? Então, tem que se entender isso, né? Então, o transporte é subsidiado, né? Agora, quanto seria a passagem hoje, exatamente? Nós não temos uma planilha realmente para termos essa afirmação corretamente. Tá? Isso só será respondido no plano diretor. Que em Ibiúna também nunca foi feito. Nós vamos fazer pela primeira vez, né? Mas vamos fazer. A realidade, pode fazer uma pergunta. Não é sobre transporte, mas em relação às estradas. Se tem algum projeto de duplicação, se vocês estão fazendo alguma coisa para duplicação, porque as estradas estão muito perigosas, principalmente a Bugiro na Cal, que está tendo muito acidente. Isso, né? Quer saber se em relação a isso está sendo feito alguma coisa. A rodovia Bugiro na Cal é uma rodovia entre municípios, né? Então ela é de responsabilidade do governo estadual. Nós estivemos em meados do ano de 2013 no DR com o superintendente Clodoaldo, inclusive acompanhados pela deputada Maria Lúcia Amari, né, que é daqui da região de Sorocaba. Nessa reunião ficou estabelecido que nós teríamos audiências públicas em Ibiúna, provavelmente em outubro, não aconteceram, nós sabemos disso, e que as obras se iniciariam em abril deste ano agora, 2014. Olha, até este momento nós não temos realmente uma certeza que essas obras se iniciarão em 2014. Então, nós iremos ao DR até o final deste mês de janeiro, procuraremos o superintendente para termos uma resposta segura e aí passaremos a vocês. O que nós temos hoje é apenas um projeto, a planta, que se alguém quiser ver, nós temos a planta na prefeitura. As fotos da estrada, o projeto todo, duplicação, ele está lá. O projeto ambiental, segundo eu soube, em junho, julho do ano passado, eles já tinham entrado com isso, né? Porque há áreas que vai interferir, né? Então, assim, agora, o início das obras, eu não tenho como afirmar se realmente acontecerá em abril, tá? Mas era previsto isso. Porque a gente escuta falar dessa duplicação há muitos anos, tempo, né? Então, há muitos anos. E o senhor acha que é bom, assim, pelo lado, traz também muita gente mais, né? Eu acho que tá muito perigoso. melhora para quem tá, acaba tendo que acontecer, né?
mesmo que, né? Mas nós precisamos, eu acho que de É o mais progresso. gente para desenvolver nosso potencial turístico, como foi falado aqui. Nós precisamos também disso. Só que hoje talvez até a gente perde por ter uma rodovia em péssimas condições. Né? Eu até acho engraçado que reclamam tanto, né, das nossas estradas municipais, que tem que reclamar mesmo, né, porque eu acho que é justo, mas eu acho que deveria se reclamar mais também sobre a Bugiro-Nacal para ver se toma uma atitude. Não é porque os buracos que tem na Bugiro-Nacal são extremamente perigosos. Agora, a gente pede, a gente vai atrás, a gente oficia, Câmara oficia, outras pessoas, até políticos que têm casa aqui, cobram e não acontece. Eu acho que precisa se rever. Tem que ver lá em cima, essa né? Que forma não tá de enxergando, né? Da TV tem, a gente não sabe o que acontece, acidente, onde acontece, a gente só escuta a ambulância passar o dia inteiro. A ambulância passar o dia inteiro. E aí, só pela Rádio Peão, né, que fica falando. Sim, é fundamental você ter essa retransmissão, né, da TV Tem. Professor, o senhor, qual é a pior área que o senhor está vendo mais dificuldade para fazer a gestão aí na prefeitura? Qual é a pior área, assim? É saúde mesmo? Acho que é saúde. Saúde saúde. Essa é a que mais pesa mesmo, que porque saúde e estrada estão ali, né? Mas eu acho que a saúde... Estrada é mais financeiro, né? Você tem dinheiro... Saúde envolve não é só dinheiro, não, mas envolve toda... mas envolve as pessoas. Porque muitas vezes a saúde, saúde não é só você ter o médico, não é você ter o remédio. Às vezes é um bom atendimento, né? E muitas vezes a gente tem falhado nisso, tá? Então eu digo, o atendimento, né? A pessoa já está ali debilitada, sensível pela situação dela ou de um ente querido, e de repente você vê diante de um mau atendimento, às vezes até médico. Na maioria das vezes. Descaso, né? Então isso tudo, sabe, na verdade, todos nós somos pessoas que precisamos de carinho, né? Todo mundo. De atenção, né? Agora isso é o Brasil inteiro, né? Mas Brasil inteiro. agora, assim, a gente não tem falta essa sensibilidade, eu acho, muitas vezes. Então eu acho que a preocupação maior é a saúde. O senhor achou certo gastar dinheiro em estádio de futebol e deixar de investir no Brasil, ou o senhor acha que a Copa é certa ou errada na visão de vocês? Tá. Vamos Esse ter uma assunto noção. é polêmico, né? Sim. Mas Não, eu acho assim interessante, eu acho que tem que investir sim, os estádios são importantes para você ter a Copa. A Copa, eu acho que ela traz muita coisa junto dela. Nós temos aí centenas de milhares de visitantes, sei lá, mais que isso até, que virão ao Brasil nesse período. E isso com certeza vai ser importante para nós. O que a gente vê no Brasil é o quê? É a má gestão dos recursos. Eu acho que se gastou muito. Por falta justamente de gestão, né? na construção dos estádios. Se previa um valor, foi acima disso. Mas eu vi que a Copa ela provocou uma corrida no Brasil, né? Por exemplo, você vai hoje, você pega um avião em Viracopos, tá lá o aeroporto em obras. Você vai, que nem meu caso que eu conheço só isso praticamente, Brasília, tá em obras. Você vem para Cumbica, tá em obras. Eles estão movimentando então? As obras estão em pleno vapor nos aeroportos. Então assim, você vê portos sendo trabalhados, né? Sim. Então assim, no Rio mesmo, né, por conta da Copa e das Olimpíadas de 2016, a correria que tá para se organizar, eu diria, obras viárias que vão beneficiar o povo como um todo, né? Hoje é por conta disso, né? Eu creio o seguinte, que no Brasil parece que a gente tem que ser provocado para que as coisas aconteçam, né? Então a gente diz que na política, a política é que nem parafuso. Se você não apertar, não vai, né? Então eu acho que essa questão, se por um lado as obras, elas custaram muito, enfim, essa é uma questão que tem que ser resolvida e apurada pela Controladoria Geral da União, a CGU, tá? Agora, o reflexo disso
em termos sociais e econômicos, é muito grande, é muito importante. Então o senhor é mais positivo do que negativo a esse assunto. Sim. Eu acho que o problema não está no Estado em si, está em como ele foi gerido aquele recurso, porque eles acabaram custando muito mais do que tinha essa expectativa. E a única preocupação, eu acho que essa resposta a gente vai ver no futuro, bro. Da onde está saindo todo esse dinheiro e qual vai ser o impacto lá na frente. Né? E o esporte de Biúna? O esporte de Biúna vem com força total agora, bro. Já estamos retomando. Vamos contratar bastante professores aí para abrir as oficinas de esportes. Legal. Fazendo reunião com a rapaziada essa semana. Eu acho que o esporte esse ano vem com força total. Eduardo é um cara que também me dá liberdade ali para trabalhar, ajuda a gente a investir. As prioridades ali que a gente tem no momento, bro, é a ciclovia, é o campo da Cachoeira que a gente está fazendo o vestiário, é uma reforma boa nos campos, umas escolinhas no Centro Olímpico. Né? Pretendo um dia trazer a Copa São Paulo para Ibiúna, se Deus quiser, para a gente ver Ibiúna na televisão. E a gente vai dar continuidade num trabalho que foi interrompido, né, Dani? E este ano nós vamos abrir o concurso para professor de educação física para as escolas. Então o ano que vem a gente vai ter professor de educação física na escola. E isso vai ser um ganho muito grande, porque tem um programa do governo federal chamado Atleta na Escola, que o governo transfere um recurso para a escola e um valor também real por aluno. Olha que importante. Para incentivar justamente atividades como o atletismo, né? Que é uma atividade muitas vezes deixada de lado, né? Que só pensa em futebol. Então, assim, uma novidade, uma coisa importante que temos a dizer é que para este ano ainda já estaremos fazendo concurso para professor de educação física. Então, no ano que vem, teremos professor de educação física nas escolas municipais, e isso é um ganho muito grande para todos nós, né? Porque aí o foco é justamente assim para dar uma condição melhor até na parte esportiva. E temos o programa do governo federal, o Atleta na Escola, né? Que a escola recebe um recurso para a escola comprar equipamentos, materiais e também um valor por aluno. Isso é empregado para justamente desenvolver atividades como por exemplo o atletismo, né? Então isso aí é muito importante e isso vai ser um pontapé para esse ano também. O sonho é aquilo que nós escrevemos no nosso slogan, que seja um município desenvolvido com sustentabilidade, onde as pessoas tenham oportunidades, onde tenham mais oportunidades de emprego, de estudo, como foi dito pelos jovens aqui. Um município em que você tenha a liberdade de expressar suas ideias e não ser tolhido ou proibido de assim se expressar, né? Eu sonho com esse município. Adal, meu sonho é uma Ibiúna boa para todo mundo, né? Não só para meia dúzia, né? Então o que a gente sonha com isso, uma qualidade de vida boa para todo mundo, uma qualidade de vida boa para nossas crianças que estão vindo e que a gente sirva assim de exemplo de uma nova geração na política de Ibiúna, de uma geração que mostre para essa juventude, que mostre para nossas crianças que dá para você estar ali e ser honesto, que a gente não precisa entrar na prefeitura para querer se enriquecer com o dinheiro do município. Então o meu sonho é que depois da gente venham outras gerações com essa mesma cabeça que são vocês mesmos. Muito bem. A realidade é o sonho da gente que tem filho, né, Jack? Porque eu tô vendo ali, meu filho está sendo criado em Ibiúna, minha filha é criada em Ibiúna, e eu gostaria que eles ficassem com o Planeta Azul em Ibiúna. Sim. A nossa pequena sede de 40 alqueires de terra. Mas de terra nativa. Mas sem desmatar, bro. Sem jamais. A luta do Planeta Azul é para que Ibiúna fique verdinho. Tá bom, beleza. Que nem uma flor de alface. Que nem uma... Maior reserva superficial de água é de Ibiúna, do estado de São Paulo, sabia? Não sabia. Isso aí Eu tenho lá marcadinho. Isso me dá até sede. Que contem com o nosso trabalho, acreditem um pouco na gente, né? Mesmo aqueles que não acreditam, por favor, dá um voto de confiança, acreditem na gente, né? Tá certo? Todos nós acreditamos que as pessoas podem ser melhores, mesmo aquelas que muitas vezes não nos tratam como nós mereceríamos, até como seres humanos. Então, mas que nos dê um voto de confiança, a gente pode fazer, tá? Mais e melhor, tá? Dá para fazer.
Né, Adalto? Com certeza. E fala pra turma votar melhor, né? É uma questão muito pessoal de cada um, né? Eu acho Mas vamos começar a olhar também o futuro, né? Que nem se consequência- a gente também não Bro, falar, fica muito santinho, é né? consequência do que foi investido na educação lá atrás. É. isso aí. Por isso que vai Obrigado. melhorar a educação, o esporte. Exatamente. Então, o Planeta Obrigado. Azul, Obrigado. obrigado. Eu acho que ficou bem claro que é um papo amigável. Sim. E ficou bem claro para a população. O professor e o Adal tá de braços abertos para vocês virem e conversarem. Não Porque tem resistência nenhuma, a gente não tem barreira entre nós, não tem porta de gabinete para impedir, a gente dialoga porque nós, na verdade, acreditamos nisso. Então, se tiver um projeto legal, leva lá Sim, para claro, lá, vamos lá. né? Vamos lá. Não existe partido mais, não, né, não, professor? não. Nosso partido é Ibiúna, né? Nosso partido aí. Obrigado, Muito Paulo. obrigado. A Obrigado, satisfação. professor. Valeu, obrigado. Obrigado mesmo. professor. Obrigado, Adal. Valeu, é uma honra. É uma É isso aí, satisfação. Danilo Bro e o Planeta Azul entrevista com o professor Eduardo, nosso prefeito, e Adal, seu vice, 2014. Até mais. Escondendo o pão com presunto. A tubaína, Aí sim. né, ó. Você continua filmando, né? Eu só faço. Bruno, você vai colocar isso no vídeo. Davi, seu lindo. A Juma perguntou, Dô? É lógico. A gente só pergunta quando sente na pele. Falando palavrão ainda. Boca suja. Não dá nada.